Olá, nós vamos começar hoje então com mais um assunto do nosso edital, um assunto também primordial, fundamental, porque todas as provas esse assunto cai com muita frequência, é bem recorrente, só que dessa vez nós temos pela primeira vez um edital que traz algumas especificidades a mais do que nós já estávamos acostumados a trabalhar. Nós vamos trabalhar então com a psicologia do desenvolvimento. Até aí tudo bem. Nós realmente estávamos acostumados com esse assunto, um assunto recorrente, frequente, cai bastante. Só que dessa vez, esse edital ele trouxe algo um pouquinho mais elaborado em relação a isso. Nós vamos trabalhar, além dos aspectos biopsicossociais da criança, nós também vamos trabalhar com as questões do adolescente, da juventude, do adulto e do idoso. Adolescente e juventude é a mesma coisa, mas adolescente, adolescência, a vida adulta e o idoso. Isso é novo nesse edital, novo nessas provas daqui por diante, porque esse assunto nem sempre, até então, abordava-se a psicologia do desenvolvimento apenas a questão da infância, um pouquinho sobre a adolescência, raramente sobre o adulto, muito claro, e muito raro, e muito menos em relação ao idoso. Quem cunhou o termo, quem estabeleceu, quem foi o grande responsável pela psicologia de desenvolvimento em aspectos biopsicossociais foi Erik Erikson. E é ele o nosso principal autor que nós vamos trabalhar, vamos abordar nessa linha aqui. Erik Erikson foi quem estabeleceu os aspectos biopsicossociais. Mas, então, a gente vai trabalhar com as crises do desenvolvimento de Erik Erikson. Mas, além disso, nós também vamos entrar nos estágios da personalidade de Vallon. Nós vamos também abordar um pouco as fases psicossexuais de Freud e também a epistemologia genética de Jean Piaget. Por quê? Porque esses três autores aqui, e Vygotsky também, são os autores fundamentais da psicologia de desenvolvimento. Erik Erikson é um dos principais, é o fundamental, é o mais importante nesse tópico aqui. Por quê? Porque o edital trouxe aspectos biopsicossociais e foi Erik Erikson quem cunhou esse termo, quem trouxe, quem abordou a psicologia de desenvolvimento nessa linha biopsicossocial. É um termo dele, da teoria dele, próximo de Erik Erikson. Mas eu decidi também trabalhar com outros autores, porque ele é o mais importante, na verdade, ele é considerado como um dos criadores da psicologia do desenvolvimento, mas não é o único. Piaget também tem as fases, as etapas, os estágios da infância, né? Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. O Freud também tem os aspectos, as fases sexuais, a fase oral, anal, fálica, a genital, etc. E o Vallon também tem os seus estágios de formação de personalidade. Então, esses autores aqui também trabalham com estágios, mas Erik Erikson, sem sombra de dúvida, é o mais importante, porque é o que está mais apropriado, mais adequado ao que pediu o edital, aspectos biopsicossociais. E ele é o único que vai da criança, passa pela adolescência e vai até o idoso, de forma explícita, clara, direta. Os outros três autores não fazem isso de uma maneira tão clara, tão explícita como ele fez. Então, eu vou começar com Erik Erikson, vou trabalhar todos os aspectos que são inerentes à sua teoria. Não tem muitas questões de prova anteriores sobre Erik Erikson, porque é a primeira vez aqui no DF que cai no edital pedindo aspectos biopsicossociais do desenvolvimento humano que é adequado a Erik Erikson. É a primeira vez, porque a gente está sempre acostumado com Piaget, com Vygotsky, com Vallon. Freud também é muito raro, quase não cai também. Mas, como nesse edital
pediu, nós vamos abordar então. Vamos começar com ele e também com os outros 3 autores que trabalham com o desenvolvimento humano. E por que desenvolvimento humano? O que é a psicologia do desenvolvimento? Ela lida, como o próprio nome diz, com um ser humano que está em desenvolvimento, que está se desenvolvendo. Um ser humano que não está pronto, acabado, determinado pela sua genética, como os inatistas colocam, e nem é um ser humano moldado, modelado pelo ambiente, como os ambientalistas colocam. Então, nós agora temos um sujeito que se desenvolve ao longo da vida, no seu ciclo de vida, na verdade, no seu curso de vida, no lifespan. É um termo usado na psicologia para caracterizar o curso de vida dessa pessoa, lifespan. E aí, como que o ser humano se desenvolve, como que o ser humano, então, se desenvolve nesse curso de vida, porque ele nem está pronto e acabado, como dizem os inatistas, e nem é um balde vazio, uma folha branca que vai ser preenchido pelo ambiente, como dizem os ambientalistas. Esse ser humano, esse sujeito, está em desenvolvimento. Então esse é um consenso entre os autores que tratam sobre essa linha. Nós vamos então começar com Erik Erikson e com suas principais pontos teóricos, conceituais, em relação a essa abordagem. Olha só, ele diz o seguinte: ele fundamentou a sua teoria no desenvolvimento da personalidade. Qualquer questão de prova, então, que traga personalidade para a teoria de Erik Erikson está correta, porque o bojo, centro, núcleo principal da sua teoria foi esse: o desenvolvimento da personalidade. Já Piaget, por exemplo, não trabalhou com personalidade de uma forma explícita. Ele trabalhou com desenvolvimento também, mas com desenvolvimento da inteligência, com o desenvolvimento da construção de conhecimento. Então, ou seja, foi um outro olhar para o desenvolvimento humano. Vallon também trabalhou com o desenvolvimento, mas não foi tão focado em personalidade. Foi também focado no aspecto social desse indivíduo, assim como Vygotsky. Freud também trabalhou com personalidade, mas já numa outra linha. O Erik Erikson, quando trabalha com desenvolvimento, ele diz o seguinte, que o ser humano, no seu curso de vida, ele passa por crises, etapas. Cada etapa tem uma crise diferente. Ele tem que superar essa crise daquela etapa para passar para a etapa seguinte. Então, são crises que são 8 etapas desde quando se nasce até a velhice, e essas 8 etapas têm crises que marcam cada uma dessas etapas, que o ser humano tem que superar essas crises para poder ir para a etapa seguinte. Então, o indivíduo ultrapassa aquele estágio, aquela etapa, interioriza o que ficou daquela etapa e passa para a etapa seguinte, para o estágio seguinte. Então, essas etapas, elas são organizadas em confronto com as exigências psicossociais. Então, só se é possível passar por essas etapas porque há uma exigência psicossocial de formação de identidade, de personalidade. Identidade também, assim como personalidade, é a palavra-chave de Erik Erikson. A formação da identidade, a formação identitária, a formação da personalidade é algo que é uma exigência social, cultural. É uma exigência que você, de acordo com aquele contexto social, cultural e histórico específicos, esse contexto social, ele tem demanda sobre você e ele possui exigências em relação à sua formação de personalidade, à sua formação de identidade, e você passa por essas etapas, por essas crises, situado nesse contexto. Então, se a questão da prova trouxer Erik Erikson numa perspectiva biológica, maturacional, simplesmente, está errada. Por quê? Porque não é algo universal. Não é universal. Isso é uma questão fundamentada
na exigência psicossocial daquela sociedade, daquela cultura que tem exigências em relação à identidade desse indivíduo, e conforme essas exigências, conforme acontecem essas relações entre o indivíduo e o seu meio social, ele vai desenvolvendo, vai passando pelas etapas, né? Vai resolvendo as crises e passando pelas etapas e formando a sua identidade. Então, cada etapa está centrado num dilema, numa crise que ele tem que resolver. E essa crise são estágios psicossociais que se contrapõem. Na verdade, eu usei o termo aqui como contraponto, mas ele eu acho que o termo mais adequado seria articulado com a teoria de Freud. Porque Erik Erikson foi psicanalista também, assim como Freud. Ele foi contemporâneo de Freud, né? Inclusive, ele trabalhou com a filha de Freud, Ana Freud, né? Então, a teoria dele é uma teoria derivada da teoria freudiana. Os estágios freudianos são psicossexuais, são estágios psicossexuais de formação e desenvolvimento humano. E Freud, ele focalizou muito nessa energia sexual, nessa libido que ele chamou disso. Nós vamos ver isso depois. E Erik Erikson, ele foi além de Freud. Ele disse o seguinte, que não é apenas a libido como algo inato, orgânico desse indivíduo que vai determinar a formação, que vai ser a energia propulsora da sua passagem pelo ciclo de vida. Na verdade, a energia não é só sexual, ela é psicossocial, porque ela depende de um contexto social para que ela se desenvolva. Foi nesse contexto aí. E aí, o desenvolvimento psicossocial para o autor, para Erik Erikson, é sinônimo de desenvolvimento da personalidade. Ou seja, eu desenvolvo a minha personalidade de acordo com o desenvolvimento, né, psicossocial, a minha interação de eu como sujeito, que é psico, com o meio social. E decorre da passagem por 8 estágios. Estágios ou estádios, depende, ou estados, são fases, etapas, estágios ou estados. São 5 termos que vocês vão encontrar quando forem se deparar com a teoria escrita, né? Porque são os termos que são frequentemente usados nesse sentido. 8 estágios que, em seu conjunto, constituem o ciclo de vida, curso de vida, o lifespan, né? Cada estágio corresponde à formação de um aspecto particular da personalidade. O ser humano tem que resolver para passar para o estágio seguinte. Biopsicossocial. Está no edital, com esse termo. É um termo que Erik Erikson cunhou para a sua teoria. Sua teoria tem um cunho biopsicossocial. Tem um processo biológico na sua teoria, né? Porque a organização do sistema orgânico, é claro, porque nosso biológico, nosso psicológico, nossa mente tem um cunho biológico, é claro. É fundamental, que ninguém pode negar que as construções psicológicas se dão no alicerce biológico, com certeza. Também tem um processo que é psíquico, organiza os traços da experiência individual de síntese do ego, ou seja, fazendo uma relação entre o psiquismo de Erikson com o de Freud. Freud foi quem cunhou, foi quem estabeleceu as instâncias da mente, ego, id e superego, né? O ego seria a consciência, seria o estado consciente desse ser humano, segundo Freud e Erikson. A teoria de Erikson e a de Freud estão correlacionadas, né? E o processo social, né? A organização cultural e a interdependência das pessoas nesse contexto cultural. Então, são os aspectos biopsicossociais que, em interação, formam a identidade desse indivíduo. E os 3 aspectos precisam ser evidenciados, colocados, considerados na organização e na análise da personalidade, da identidade desse indivíduo, né?
E aí, tem um princípio também, que não é só de Erik Erikson, é de todos os autores que usam os estágios, né? Que é o princípio epigenético. Epigenético é um termo trazido da biologia, da embriologia, né? Que é uma parte da biologia, né? Esse princípio epigenético trata o seguinte, que o desenvolvimento ocorre em estágios sequenciais, claramente definidos. Qualquer autor que estabelece na sua teoria que o ser humano passa por fases, estágios, estádios, estados ou etapas, qualquer autor que estabelece que o desenvolvimento humano passa por etapas, ele segue um princípio epigenético, de que é preciso passar por etapas sequenciais para poder se desenvolver como pessoa, né? Além disso, a energia ativadora do comportamento, do desenvolvimento dessa identidade, para Freud era libido, não é? Para Freud era libido, é uma energia sexual. Para Erik Erikson, a energia era psicossocial, né? Integrando os fatores pulsionais, como a libido, por exemplo, e o contexto social. Então não era só libido, simplesmente, como Freud colocou. Erikson claramente era contemporâneo de Freud, também adepto à psicanálise, né, que foi cunhada por Freud, mas ele quis ir além, ele claramente quis ir além de Freud. Ele quis dizer que não era apenas a libido que era a energia que movimentava o ser humano a se desenvolver. Não era só isso. Tinha que se verificar o aspecto social em confluência com o psicológico, né? Nesse contexto social e o psicológico juntos, integrados para a formação identitária, né? E aí, então, nós chegamos nas fases de Erik Erikson, nos 8 estágios de desenvolvimento, nas 8 etapas dele de desenvolvimento. São 8 etapas da personalidade, né? E aí, vocês lembram que eu falei no comecinho que nós temos que são etapas que são crises. Cada uma dessas etapas aqui, o ser humano passa por crises, por dilemas. Ele tem que resolver esses dilemas aqui para poder passar para a etapa seguinte. Ele pode ser bem resolvido nesse dilema ou mal resolvido. E aí, se ele for bem resolvido, ele passa bem para a etapa seguinte. Por exemplo, a primeira etapa, o primeiro estágio, é a confiança ou desconfiança básica, que é até 1 ano de idade. A criança resolvendo esse estágio aqui, passando por essa crise, ela vai para o estágio seguinte, com confiança em si mesma ou com desconfiança, com dúvida, com insegurança, né? O estágio seguinte, que é as crianças, é o 2º e 3º ano de vida delas, de 2 e 3 anos, é o estágio de autonomia e vergonha e dúvida, ou vergonha e dúvida. A criança que passa por essa fase aqui, ela sai dela com autonomia, resolvendo as coisas com autonomia, com segurança, ou então com vergonha e com dúvida. Depende da maneira como ela passa por essa fase aqui. Então, ou seja, em cada uma dessas fases, há essa crise, há esse dilema. E aí depende de como a criança, como a pessoa, porque vai do nascimento até a velhice, né? Então, do nascimento à velhice, a pessoa passa por esses estágios aqui e ela, da maneira como ela resolve, aqui, por exemplo, a terceira etapa é iniciativa ou culpa, que é 4 ou 5 anos de idade. Quando a pessoa sai dessa fase aqui, se ela passou bem por essa fase, ela sai com iniciativa de fazer as coisas, né? Ou se ela não passou bem por essa fase, ela sai com a culpa. Então, tem sempre uma vertente positiva ou uma vertente negativa quando ela passa por essas fases. E ela precisa passar por estágio, porque o princípio epigenético é de que o desenvolvimento humano segue estágios sequenciais, né? Nós temos aqui a criança, a adolescência, a juventude e o idoso. E vamos, como estava no edital, vamos ver cada um desses estágios aqui, suas crises, suas características, seus dilemas,
qual a vertente positiva e a vertente negativa quando se passa por esse estágio, como se desenvolve a sua identidade, a sua personalidade em relação a isso aqui. Olha só, aqui eu tenho um quadro que vocês provavelmente não estão enxergando bem, porque está bem pequenininho, mas está aí com o material de vocês, né, em PDF, que é um quadro que faz uma analogia das 8 etapas de Erik Erikson com as etapas de Freud, com as fases de Freud. A fase de Freud é oral, corresponde à confiança básica ou desconfiança básica. A fase de Freud segunda é anal, que corresponde à autonomia ou à vergonha em dúvida. A fase de Freud seguinte é a fálica, que corresponde à iniciativa ou à culpa. A fase seguinte de Freud é latência, que para Erik Erikson corresponde a zelo ou inferioridade. A fase de Freud é a genital, que para Erik Erikson corresponde à identidade ou confusão de papéis, né? E aí nós temos aqui as fases de Freud, a vida adulta, a adultez, a maturidade, né? E que elas vão correspondendo às fases de Erik Erikson, porque, como eu disse para vocês antes, a ideia de Erik Erikson não é simplesmente contrapor Freud, como eu coloquei ali. Na verdade, é de ir além de Freud. É dizer que o que Freud estabeleceu ainda não era suficiente, porque ele estava baseado apenas na energia sexual, na libido que impulsionava o desenvolvimento. E para Erik Erikson existia mais do que a libido. Tinha também a libido, energia sexual, né? Mas essa energia era bio-psico-social. Esses 3 pontos tinham que ser levados em consideração. Então ele criou estágios em relação aos estágios de Freud, que iam além de Freud, né? Vamos lá então ver o primeiro estágio desse desenvolvimento, que é o estágio da confiança versus desconfiança, que é até o primeiro ano de vida, de 0 ano, né, quando se nasce, até o primeiro ano. Nesse estágio aqui, a criança é dependente das pessoas, né? Então a criança recebe cuidados como alimentação, higiene, locomoção, aprendizado de palavras, seus significados sociais. Ela depende do outro para tudo. Então, até inclusive para aprender sobre o mundo, para perceber o mundo que está ao seu redor. Há uma dependência do outro muito grande. O ser humano, como Piaget já colocou, é o ser humano que menos é o animal que menos nasce pronto, né? Que menos está pronto ao nascer. Os outros animais, eles dependem menos dos pais quando nascem. O ser humano depende, quando nasce, ele é o animal que mais depende dos pais, né? Para poder, essa dependência é muito forte. E aí, nessa fase aqui, a criança precisa, se ela passar bem por essa fase, se ela passar por essa fase tranquila, for uma fase de se ela for bem resolvida nessa fase aqui, né? O amadurecimento ocorre de forma equilibrada, se a criança sentir que tem segurança e afeto, adquirindo confiança em si mesmo e nas pessoas que estão ao seu redor, se ela passar bem por essa fase. Então, essa fase, como qualquer fase, tem 2 vertentes, a positiva e a negativa. Na vertente positiva, a criança de até 1 ano, que passa bem, tranquila por essa fase, ela sai dela como? Sai assim, ela vai criar o seu primeiro e bom conceito de si, confiança em si mesmo, autoconfiança. E no mundo, né, representado pela mãe, claro, porque a mãe é uma figura parental, não precisa ser a mãe biológica, é quem a criança estabeleceu esse vínculo de figura parental de mãe, esse papel, que pode ser a mãe biológica ou não, até o pai, inclusive, né? Mas aí Freud classicamente usou mãe, e eu mantive aqui, porque a Erikson também fez isso, né? Mas hoje nós sabemos que não precisa ser a mãe especificamente. Então, se essa passar bem por essa fase, a vertente positiva, ou seja, saindo bem dessa fase, a criança tem um bom conceito de si, tem confiança em si mesmo, e ela faz um processo que Erikson chamou de ritualização da divindade. Ou seja, ela
ritualizou a divindade dessa figura materna, da mãe, que é para essa criança com uma divindade. Então ele chama esse processo da interação, dessa dependência dessa criança com a mãe, de ritualização da divindade, que é o endeusamento dessa mãe, um ritual de endeusamento dessa mãe que cumpre essa figura materna para essa criança. Agora, se até o primeiro ano de vida, a criança nessa fase aqui, ela não passar bem por essa fase, aí ela vai ter desconfiança, né? Aqui, a vertente positiva é a confiança. A vertente negativa é a desconfiança. Aí, na desconfiança, nós temos aqui, então, um ritualismo chamado idolismo, por Erikson. Ele vai perder a confiança em si mesmo, é claro, né? E vai estabelecer a mãe como um ídolo que ele nunca vai poder ser e jamais vai poder alcançar. E aquilo gera insegurança, gera insatisfação consigo mesmo, gera desconfiança com suas potencialidades, né? E limita a criança nesse sentido. A torna dependente sempre do outro, da mãe e depois do outro. Por quê? Porque ela não criou uma confiança em si mesma. Ela teve um sentimento de desconfiança por si própria, e isso a levou a não confiar nem em si mesmo e dependendo sempre do outro. E aí, numa situação de idolismo. O que é um ídolo? Alguém que eu nunca vou poder ser, que eu admiro bastante, que é o principal, aquilo que eu acredito, mas que eu não posso ser, que eu não vou conseguir ser jamais. Então, não é o aspecto de idolismo que a criança tem que passar, não é esse ritual de idolismo que a criança tem que passar na sua relação com a mãe. Não é isso. Ela não tem que ver a mãe como um ídolo inalcançável, inatingível, que ela jamais vai ser. Não é isso, né? Que ela jamais, como criança, vai conseguir satisfazer esse ídolo, por melhor que ela seja. Não é isso que tem que passar por essa fase. Que a do ídolo, nesse sentido, é uma mãe que ele nunca vai conseguir satisfazer aquilo que a mãe quer que ele seja, porque ele passou por essa fase de uma maneira ruim. Então, o que se espera é a vertente positiva, autoconfiança, confiança em si mesmo, a independência, autonomia, né? Ou seja, a ritualização da divindade e não a ritualização do idolismo. Essa é a vertente negativa dessa fase, né? Nesse sentido, a gente tem, então, duas vertentes para todas as fases. A positiva e a negativa. Passou bem pela fase, é a vertente positiva. Passou de uma maneira com dificuldades nessa idade, nessa fase, a vertente negativa está aqui.